Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Acabamos de orar em famílias, nos nossos lares, em grupo. Eu queria, nesta ocasião, trazer para todos nós uma reflexão na palavra de Deus, que eu gostaria de intitular O Poder da Oração nas Mãos de Gente Simples, porém Consagrada. A carta de Tiago, ela foi escrita com o objetivo de ensinar a sabedoria de Deus, para podermos perseverar em meio às dificuldades até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Essa carta, provavelmente, ela foi escrita entre o ano de 42 a 62 depois de Cristo. E no capítulo 5, em especial, todo o capítulo 5, Tiago nos adverte, aliás, os ricos e gananciosos que exploram os pobres. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. É verdade que não devemos ter medo de administrar os recursos que Deus nos concede, mas devemos fazê-lo com temor e reverência santa ao nosso Deus. O fato, irmãos, é que estamos esperando pelo Senhor Jesus, que prometeu que voltaria, e realmente Ele voltará. Por essa razão, é exigido de nós paciência, até que tudo venha se cumprir em nossas vidas e no decorrer da história. Enquanto esperamos pacientemente a volta de Jesus, Tiago nos exorta que devemos evitar juramentos irresponsáveis e também como deve ser o nosso proceder em várias experiências da nossa vida. Como hoje é o nosso culto de oração, eu gostaria de refletir com os irmãos o capítulo 5, do versículo 13 ao 20. Em primeiro lugar, vejamos os versículos 13 e 14, que são assuntos relacionados ao sofrimento, à felicidade e às doenças. E todos esses assuntos estão ligados à oração, intercessão e louvor. Diz assim os textos: alguém entre vós está aflito ou sofrendo? Que ele ore. Alguém está contente ou se sente feliz? Que ele cante louvores. Alguém de vós está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor Jesus. São os versículos 13 e 14. Eu queria que vocês pensassem um pouco comigo. O texto fala que os presbíteros deveriam ser chamados pelas pessoas doentes e que suas orações salvariam as pessoas da morte, conforme o versículo 20, lá na frente, que diz assim: saber que aqueles que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Provavelmente esse versículo indica que Tiago tinha em mente casos extremos de doenças que eram resultado do pecado na vida da pessoa. E há implicações, no entanto, de muitos outros usos da oração intercessória e confissão aos presbíteros. E com relação aos presbíteros, em Atos capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos, que em outra versão a palavra significa presbíteros, em cada igreja, orando estes com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Seriam nesse texto os presbíteros que estariam ungindo os enfermos com óleo, nessa ocasião. O azeite de oliva, ele tinha um uso medicinal comum no mundo antigo, mas aqui, nesse texto, o óleo era símbolo, ou era simbólico em relação ao poder curador do nosso Deus. Então, Tiago aqui, ele mostra a importância da oração e do louvor no tratamento daqueles que sofrem e para a busca da felicidade daqueles que estão enfrentando situações adversas e problemas e doenças. Em segundo lugar, no versículo 15, Tiago enfatiza a importância da oração diante das enfermidades. Ele afirma assim no texto: e a oração da fé, ou seja, a oração feita com fé, salvará ou curará o doente. Depende da versão. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados,
ele lhe será perdoado. Nem toda enfermidade, irmãos, é uma expressão do julgamento de Deus, o castigo contra o pecado. Lá em João capítulo 9, versículo 2 e 3 diz, relata a experiência que Jesus viu um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram a Jesus, Rabi, esse homem pecou ou os pais dele que pecaram, para que ele nascesse cego? E Jesus responde que nem ele pecou, nem os seus pais, mas que assim aconteceu, sucedeu-se para que manifestasse as obras de Deus na vida daquele homem. Agora, em alguns casos de doença, realmente o julgamento vem como castigo contra o pecado, uma doença. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 e 30, na ocasião que Paulo ministrava a ceia, ele afirma, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí ele conclui no versículo 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, realmente o versículo 5 mostra o poder da oração, da fé, ou feita com fé, para curar uma pessoa doente. Repare bem no versículo 15, que nós lemos, que o evangelista Tiago, ele ordena à comunidade cristã que se envolva de maneira devota com as orações intercessórias pelos doentes, como uma expressão de fiel dependência de Deus, pois afinal de contas, com ou sem remédios, com ou sem internação hospitalares, com ou sem intervenção direta de um médico especialista, a cura imediata, de acordo com a vontade de Deus, sempre vem de Deus, e para ele é toda glória hoje e sempre. É verdade que o Tiago, o apóstolo, não está aqui apoiando a noção popular em que em alguns círculos cristãos que haja um tipo de oração especial de fé que irá curar todas as pessoas. Não é isso que ele está afirmando. Porque tudo depende da vontade de Deus, mas isso não anula a nossa responsabilidade de orar, de interceder pelas pessoas doentes. E também não está apoiando aqui a tradição católica romana dos últimos sacramentos, de orar pela vida do enfermo, acreditando que aquela oração vai salvá-lo da condenação eterna. Absolutamente isso não é verdade. Em virtude disso, o melhor mesmo é confessar os nossos pecados uns aos outros. E Tiago não está defendendo aqui que os cristãos confessem seus pecados uns para os outros sob circunstâncias normais. Mas nesse caso específico, ele está aconselhando que os cristãos que estão doentes e que talvez estejam em pecados deveriam confessar seus pecados aos presbíteros, quando tais pecados possam ser as possíveis razões de suas doenças. Na providência divina, irmãos, as orações de pessoas justas, com frequência, orientam e mudam o curso da história. Uma pessoa consagrada, que ora em fé, é uma pessoa honrada e justa. A oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Elias, por exemplo, no versículo 17 de Tiago, capítulo 5, cita o profeta Elias. E o texto diz o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele era frágil como nós. Mas orando, pediu que não chovesse, e ele orou com insistência para que não chovesse. Ele foi persistente na oração. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Embora Elias exercesse o ofício especial do profeta no Antigo Testamento, ele compartilhava da humanidade comum com todos os cristãos. Sua consagrada vida de oração é um modelo para todos nós seguirmos. O versículo 18 é fantástico. Ele deixa bastante claro a unção que estava sobre esse homem simples que era Elias. E o versículo 18 diz: Elias orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu fruto. Irmãos, Elias era um homem comum, mas também era um gigante na oração. Tem gente que é gigante nos seus projetos pessoais e seculares, mas são comuns e nanicos em sua vida de oração. Eu gostaria de concluir encerrando a carta de Tiago no versículo 19 e 20, que diz assim: Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho salvará
da morte uma vida e cobrirá a multidão de pecados. Tiago fala daqueles que se desviam da verdade, mas que ainda podem ser resgatados de volta, mesmo que desviados para padrões pecaminosos, ou tenham mostrado evidências da ausência de uma fé salvadora. Os versículos afirmam exatamente isso, que aqueles que de alguma forma se desviaram da verdade, há a possibilidade de reconduzi-los à verdade. E fala do privilégio da recompensa daqueles que conseguirem fazer que um pecador retorne do erro do seu caminho. A Bíblia afirma que esse terá salvo da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Aqueles que são instrumentos de Deus e se deixam usar para converter um pecador do erro, essas pessoas podem ser resgatadas de volta, mesmo que desviados para padrões pecaminosos ou tenham mostrado evidência da ausência de uma fé salvadora, como já citamos antes. Aqueles que são instrumentos de Deus e se deixam usar para converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, sejam cobertos. Isso refere-se à cobertura dos pecados por parte de Deus, com perdão, conforme o Salmo 32, versículo 1 e o 85, 2, que afirma o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Está no versículo 1 do capítulo 32 dos Salmos. E o Salmo 85, versículo 2 diz: perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Os cuidados das pessoas dentro da comunidade cristã deveria ser a preocupação de todos os membros da igreja, não somente dos ministros da igreja. Ajuda mútua e encorajamento são necessários para sermos uma igreja autêntica e realizarmos com respaldo a obra de Deus. Eu gostaria de encerrar contando uma historinha muito simples, mas muito edificante para nossas vidas, que nos traz coerência sobre a vida de oração. Conta-se que os moradores de uma cidadezinha castigada pela seca, no Texas, resolveram orar por chuva. Eles procuraram o pastor local e pediram que convocasse uma reunião especial de oração. O pastor concordou alegremente e a reunião foi marcada. Os moradores se ajuntaram no começo da noite ao pé de um monte para orar a Deus pedindo chuva. Quando o pastor chegou e contemplou o agrupamento por alguns minutos, ele decidiu: vamos voltar para casa. Por que orar se vocês não trouxeram guarda-chuvas? Fica essa lição para nós. A oração, ela tem que ser coerente com a nossa vida. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nós precisamos entender que a oração está disponível nas mãos de gente simples, porém consagradas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por tua fidelidade, por teu amor, por tua graça, Senhor. Nós oramos agora para que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados. Se porventura fizemos algo, pensamos algo, ou sentimos algo que não te agradou, que não te agrada, se temos guardado os nossos pecados, Senhor, temos escondido os nossos pecados, nós pedimos em nome de Jesus que neste momento o Senhor nos perdoe. Nós consagramos as nossas vidas a Ti, Senhor, nos rendemos a Ti, queremos estar puros, consagrados, limpos, santificados, santos diante do Senhor, para que nenhuma doença ou enfermidade como consequência dos nossos pecados alcance a nossa vida, alcance a nossa igreja, alcance a nossa família. Senhor, por favor, nos cobre com o sangue de Jesus, nos purifique de todo pecado, em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que são enfermos, para que o Senhor possa perdoar os seus pecados, para que o Senhor possa curar as suas doenças, as suas enfermidades. Aonde eles estiverem agora, que estende as tuas mãos curadoras, estende as tuas mãos saradoras. Tu és o médico dos médicos, tu és o Deus que sara, o Deus que cura as enfermidades. O Senhor fez isso no passado, o Senhor faz isso no presente e fará também no futuro. Senhor, nós confiamos no poder curador do Teu nome. Nós oramos com fé por todas as pessoas agora, para que elas possam receber a cura em nome de Jesus, para que elas tenham também um perdão dos seus pecados. Nós oramos e Te agradecemos e louvamos o Teu nome, Senhor, e Te exaltamos na beleza da Tua santidade, e Te agradecemos por essa noite, por esse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
no poder do Espírito Santo. Amém. Eu queria só dar alguns avisos importantes. É que nós estamos ainda arrecadando e mobilizando a igreja e os irmãos para ajudar aqueles que estão passando dificuldade devido a essa crise do coronavírus. Nós temos um grupo de apoio a esses irmãos. Nós queremos estender essa ajuda a todos os irmãos e familiares e pessoas que você conhece que precisam da nossa ajuda. Vamos nos ajudar, vamos nos apoiar. Estão sendo dias difíceis, serão mais difíceis ainda, até que realmente essa crise passe. Então, aqueles que querem doar, tanto doações em dinheiro, eu vou postar a conta para que você possa depositar. Aqueles que querem doar em compras, em mercantil, também nós temos como poder arrecadar e mobilizar isso. Nós queremos ajudar. Eu vou postar breve também um trabalho que está sendo feito por um órgão da SPS, do governo federal, que ajuda as pessoas, moradores de rua. Você também pode ajudar essas pessoas. Nós vamos já disponibilizar o link para que você possa acessar e ajudar essas pessoas. Nós temos que estender as mãos. Nós temos que orar, temos que pregar o evangelho, mas temos que estender as mãos para abençoar a vida daqueles que nada têm ou pouco têm. Que Deus possa abençoar a sua vida. E outra coisa que eu queria mobilizar mobilizar toda a igreja. Domingo nós estaremos pregando a palavra de Deus e logo após, eu estarei ministrando a ceia do Senhor. Então eu queria que os irmãos providenciassem suco de uva e pão para que pudessem cear junto com a sua família. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração em nome de Jesus. Graças a Deus.